Bem, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós retornamos essa segunda-feira, está fazendo muito frio aqui, irmãos, né, no local da transmissão. Todos estamos juntinhos aqui agasalhados. Nós pretendemos dar sequência ao Salmo 36. A gente tem seguido o livro de Salmos direto até aquela definição de Mateus 24, está lá no forninho. Né? E são 12 versículos, acho que dá para a gente fechar. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não condenará. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. O seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é firme como as grandes montanhas, e os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuida das pessoas e dos animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. Não me calque o pé da insolência, nem me repila as mãos dos ímpios. Tombarão os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Amém. Algumas Bíblias têm o título A Malícia Humana e a Benignidade Divina, né? Também um salmo de Davi, né? E acho que uma boa comparação que ele faz entre a malícia do homem, né? A minha malícia, nossa malícia, malícia de Adão, né? E a benignidade divina, né? Como a gente pensa, como Deus pensa, né? A gente é tão, quer dizer, não sei se a gente é tão diferente de Deus ou Deus tão diferente da gente, não sei como é que eu poderia colocar isso, mas assim, durante muitas vezes na minha caminhada cristã, a gente vai raciocinando e às vezes a gente acha que Deus é parecido com a gente, né? A gente quer que Deus vá ficando parecido com a gente, quando o propósito de Deus é Deus fazer com que a gente vá se parecendo com Ele, né? A gente vai traçando alguns caminhos, fazendo algumas escolhas e ponderando algumas questões, né? E no fundo o que a gente deseja é isso, é que Deus, né? A gente vai brigando em oração e tudo, como a gente quisesse que Deus pensasse como a gente pensa, né? E que Deus ficasse mais parecido com a gente. E o propósito de Deus é o contrário, Deus quer que a gente pense como Ele pensa e que a gente vá se tornando parecido com Ele. Então, acho que a vida cristã é um pouco dessa briga, né? Briga que eu digo assim no bom sentido, né? Do espírito militando contra a carne. Eu acho que o resultado dessa briga diária é o resultado um pouco até da intensidade de quão genuína é a nossa vida cristã, né? Porque no fundo é uma briga todo dia, né? E à medida de quem vai vencendo quem, a gente vai ficando mais parecido ou menos parecido, né? Então foi engraçado que um dia eu estava procurando um versículo assim na Bíblia para ter um respaldo para uma certa circunstância. E depois eu me senti tão ridículo, porque eu falei assim, caramba, olha como é que a gente é como homem, né? A gente corre atrás de uma palavra escrita que Deus inspirou para provar para Deus que numa situação a gente tem razão. É como a gente quisesse usar a palavra de Deus para argumentar alguma coisa ou convencer a Deus. E o Espírito Santo falou comigo claramente. Não, o processo está errado. Eu é que pego essa palavra para convencer você.
né? Então, não busque o que você deseja ler. Deixa que eu conduza aquilo que eu quero que você leia, para que eu possa te convencer através dessa palavra que está escrita, né? Então a gente entra muito naquela colocação, né? Se é bênção ler a palavra de Deus, não sei. Se a gente está lendo para tentar convencer a Deus, não, né? Mas se de fato a gente está lendo com o coração aberto, realmente assim, como florado, né? Certamente vai ser, né? Não somente a leitura, mas é porque Deus vai usar essa própria palavra para nos convencer, né? Para tentar nos conduzir, nos encaminhar em alguma coisa. E aí eu separei Provérbios 1, esse primeiro versículo, para a gente ler. Tem muito a ver com os dias de hoje. Olha só que interessante. O conselho, né, de Salomão. Ele diz assim, estava falando sobre, né, a declaração: há no coração do ímpio uma voz da transgressão. Então é interessante, no coração do cristão há a voz do Espírito Santo, da sabedoria, né, que fala e ele pode ouvir. No coração do ímpio há também uma voz, né, que é a voz da transgressão. Então olha o que Salomão falou que essa voz diz, né? Para dar um contexto, eu vou ler do 10. Filho meu, se os pecadores querem te seduzir-te, não consintas. Né? E ele estava falando, dando conselho para pessoas que tinham contato com pecadores. Né? Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então Salomão está falando uma coisa que eu achei assim, impressionante, né? Primeiro, digamos assim, essa orientação, né, de com quem a gente anda, né? E às vezes a gente fala assim, a gente está falando só do ímpio, só do cara que, né, que, sei lá, tem uma vida inclinada ao álcool, não sei, a droga, a prostituição, então a gente pensa muito no ímpio assim, né? Mas eu procurei ver o ímpio, como ele colocou aqui, como ganancioso, né? E a gente sabe que hoje, dentro da cristandade, esse espírito de ganância, ele tem ganhado muito espaço, né? O que é a ganância? O que vem na cabeça dos irmãos, assim, quando a gente fala essa palavra, assim, ganância? O olho grande, né? Sem vontade de ter, né? Tem aquela sensação de não se saciar pelo que tem, querer botar a mão, né, a qualquer preço. Eu acho que está muito associado, porque eu passei por uma situação recente nessa área e eu digo isso pelo que eu vivi, né? Então eu creio que está associado a isso. O olho, sabe, aquela coisa, interpretando o olho grande, né? Mais ou menos é a ganância de novo. Eu achei interessante que eu não gosto muito dessa versão da Bíblia viva, mas para bilíngue ele é ótimo, porque o inglês é muito mais fácil, né? Então ele fala assim, 15, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal, estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso. Acaba sendo morto. Olha só, é interessante essa tradução, né? Bem direto. Bem direto, né? Bem direto.
bem contextualizada, assim, nessa... Não é igual aquela outra que o vento estava muito calor. É mais interpretativo. Essa questão da ganância tem chamado muita atenção na cristandade atual, porque, assim, eu não sou muito estudioso da história da igreja, mas lembro, assim, na época, principalmente, digamos assim, época pós-Inquisição, ou da expansão, assim, do catolicismo, né, daquelas cruzadas famosas, né, como havia um espírito de ganância, né, era um espírito de religião que andava junto com o espírito de ganância, né, de expandir, mas não no sentido de expandir o reino do Senhor, não no sentido de levar a verdade de Deus às nações, não no sentido de, como diz Mateus 24, pregar o evangelho do reino, né? Mas sim um espírito de ganância muito grande que tomava o ouro, a prata daqueles povos, né? Que saqueava os povos, que destruíam culturas, né? E que acho que até como o nosso irmão Roger falou na segunda-feira passada, se não me falha a memória, ou o cara aceita ou, né, espada, né? Foi isso mesmo, que ele estava colocando sobre o derramamento de sangue, né, na evangelização, início de descoberta do Brasil, assim, e depois, né? Então, assim, é uma coisa que parece que ficou lá atrás, né? Não, isso pertence àquela época, né, digamos assim, do catolicismo, da crise, né, do dinheiro que precisava para construir as grandes catedrais na Europa, em Roma, né, a obra que não poderia parar, as obras suntuosas que não poderiam parar, né? Mas é engraçado que como isso não tem a ver com a religião em si, o catolicismo, o protestantismo, a questão assim da palavra, mas ela é um espírito. Isso é um espírito. Então, ainda que se troque o nome, ainda que se diga, não, mas agora não é mais catolicismo, agora é protestantismo, agora é evangélico, agora é qualquer coisa que se invente. O problema não é a palavra que se invente, o problema é o espírito que acompanha, né, digamos assim, o povo que está vivendo naquele momento. É de faraó também, né? Faraônico, né? Coisa faraônica também, tinha essa sede de se eternizar através das construções, das grandes obras, né? E só mudou de lado. Só mudou de lado. Então, assim, hoje eu fico muito temente, assim, porque se com o homem acontece isso que Salomão diz, com o sistema é a mesma coisa. Porque qual foi o fim, né, do Egito, né, segundo até a profecia de Isaías? Nunca mais se levantou, né? O que ocorreu também com o catolicismo, né, depois do seu apogeu. Então, assim, eu não consigo ver outro caminho para o mundo evangélico a não ser começar desse a ladeira. Eu não consigo enxergar alguma coisa diferente. Estou falando em termos do sistema evangélico, não da verdade de Deus, da pregação do evangelho, do criar discípulos, né, da comunhão dos irmãos, da vida de simplicidade. Não, isso ao longo da história sempre vai seguir, por remanescentes ou não, sempre o Senhor vai dar continuidade, porque o Senhor é cabeça da sua igreja e ele sempre segue, desde Israel, né? Ele tinha os seus, como ele falou para Elias, que ele dava sequência ao seu propósito. Mas o que me chama a atenção é esse espírito de ganância que tem estado disfarçado no meio do cristianismo. Ele tem estado disfarçado com uma fé presunçosa, com um espírito de excelência, com palavras que se colocam de forma equivocada para estimular nas pessoas terem coisas que não necessariamente Deus deseja conceder ou vai fazer bem a elas, entende? E com isso você vai estimulando a ganância, e você prende as pessoas. Você prende as pessoas ficam presas na sua própria ganância. As pessoas ficam presas nos seus desejos, naquilo que elas querem. Por isso é muito difícil que uma pessoa, uma vez fisgada por essa rede, possa enxergar realmente um reino eterno e inabalável. Possa realmente deixar de juntar tesouros aqui para juntar tesouros no céu. Né? Para essa pessoa é difícil entender o andar a segunda milha, o dar a túnica, né? O cuidado dos conservos até que ele volte, porque não faz muito sentido isso. O que a pessoa precisa estar empenhada, e o que eu tenho que fazer? Isso para ser abençoada, eu vou fazer isso para ser abençoada, para eu poder alcançar aquilo que eu quero alcançar. Na verdade, está tendo uma troca de papel, né? O que era para ser primordial
deixou de ser, né? Que o material surgiu mais e o primordial devido à ganância, né? Devido a esse espírito de A ganância. situação de reino tem se colocado também, mas com máscara. Não tem se vivido isso. Tem falado porque tem que falar, porque está na Bíblia, mas a intensidade que eles estão dando, dão mais ênfase à ganância propriamente dito do que o reino, né? É. Isso tem acontecido. Porque só tem uma forma de você combater o espírito de ganância. É a renúncia. É a cruz. Não tem outro jeito. Né? Só tem esse jeito. Né? É a vida de cruz, é a vida de renúncia, é o convite do próprio Jesus, né? Se alguém quiser, ou seja, se alguém, é quem quiser, não é todo mundo, é quem quiser no seu coração vir após ele, né? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Então assim, é uma proposta mesmo, é livre, é voluntário, não é alguma coisa que possa ser forçada, imposta pela religião, imposta por um homem de Deus, um pastor ou alguém que vai se sujeitar ao próprio, né? O próprio apóstolo recomenda, né, que os irmãos não devem pastorear, né, realmente com essa questão da imposição, com essa questão de coagir, né, de constranger as pessoas, né, mas as pessoas devem caminhar de forma voluntária, de forma assim, não porque elas querem ser iguais às outras, querem ser mais espirituais, não, mas porque elas decidiram o caminho do Senhor, elas querem voluntariamente renunciar e seguir os passos do Senhor, e elas não esperam nada daqui, a não ser aquilo que o próprio Senhor prometeu. Então, assim, ele já começa falando, e aí eu fico pensando assim, será que andar com ganancioso é andar só com ímpio? Né? Então, assim, com quem, eu fico pensando assim, com quem o meu coração, porque, irmãos, isso contamina a gente. Isso contamina. Eu estava falando com um amigo lá, um cristão na cega, eu falei assim, cara, a gente pode falar da prosperidade, que a gente não gosta, que a gente odeia e tudo, mas quanta coisa dessa é igual uma barreira, você não deixou entrar, mas algumas coisas passam. Algumas coisas impregnam, a gente ouve isso dia e noite. Então, assim, algumas reações que nós temos são fruto de algumas coisas que entraram, né? Então, assim, é muito comum, né? A gente se pega assim, eu me peguei semana passada assim, quando, né, acontece alguma coisa, sei lá, no trabalho, qualquer situação, alguém faz alguma coisa assim e você pensa assim, caramba, pô, não mereço isso. Mas aí vem a outra pergunta depois dessa, né? Então, o que eu mereço? Eu só tenho uma forma de responder essa pergunta, é fazendo outra pergunta, né? Porque é comum no nosso dia a dia, a gente pode não fazer essa pergunta, mas ela sai lá do nosso coração. Pô, não mereço isso. Só que, na verdade, o que a gente merece, então? Então, vamos tentar responder de uma outra forma. O que a gente merecia, então? Né? Concebido no pecado, caminho de transgressão, inimigo de Deus na mente, filhos da ira, né? Então, o que a gente merecia? Na verdade, a gente não merecia nada. Né? Na verdade, não merece absolutamente nada. Então, nessa questão de merecimento, né? De tempo, de esperar, de estar demorando, cara, que eu não merecia nada, parceiro. Não merecia nada, nada. Se tivesse no final, ir pro inferno, queimar lá direto, e ia estar justo da parte de Deus, entendeu? Assim, não tem. Então, assim, parece que Deus começa a abençoar demais, então a gente já começa a tomar uma razão que não existe, entendeu? Calma aí, parceiro, segura, você não merecia nada, né? Você não merecia absolutamente nada. Tudo que você já tem hoje é graça. Então, assim, qualquer situação que a gente ultrapasse isso é como a gente tivesse se transpondo em relação à graça já entendendo o merecimento. Porque aí a gente passa essa questão, é engraçado como é que isso acontece no nosso coração, pelo menos às vezes eu vejo no meu, a gente transpassa e depois a gente começa a caminhar, obedecer alguma coisa, ler a palavra, orar e jejuar, e a gente já entende que por estar caminhando assim, a gente já entende que, não, isso tinha que acontecer assim, isso assim, mas eu orei, isso eu intercedi, mas quem colocou a gente nesse caminho de fato? Quem fincou os nossos pés no caminho da verdade? Quem dá condição todo dia para que a gente não alope, não chute o balde e vá fazer qualquer coisa? Quem guarda a nossa consciência em Cristo dentro do nosso coração? Quem permite que pensamentos estranhos não entrem na nossa mente e a gente não vagueie em doutrinas estranhas? Quem guarda a nossa fé simples? Quem deixa o nosso coração mole quando a gente é exortado para a gente poder baixar a cabeça e entender que o Senhor está disciplinando?
É ele, parceiro. Então, quando começa a fazer a conta, a gente vê que o espírito de ganância está na porta. Ele quer, se a gente der mole, ele vai entrar. Entra e a gente perde uma vida correndo atrás daquilo que não presta. Quando muitas coisas valiosas estão sendo colocadas diante de nós. Então, assim, eu achei esse primeiro ponto, assim, fundamental quando ele colocou, porque ele colocou isso como uma característica de um ímpio. Mas a gente não pode ver o ímpio, o cara que está lá no bar. Não, o ímpio não, que está no domingo. O ímpio Rafael, o ímpio todo mundo que está ali, parceiro, na cristandade. Entendeu? Que está só com uma característica cristã. Mas, na verdade, às vezes, ainda tem dificuldade de andar nesse caminho estreito, nesse caminho que é parede de chapisco com os dois lados, você ali no meio se arranhando. A gente não, ninguém quer isso, né? Você vê que a motivação do povo, posso dizer até minha, algumas vezes é a ganância. Até porque você está buscando, jejuando, subir no monte. É interessante falar sobre isso, né? Eu vejo muita gente fazer campanha nas igrejas, porque eu faço campanha também, e a motivação é a ganância, no fundo, é a ganância de ter, de sair daquela situação até que Deus está tratando, né? Que Deus está moendo, que Deus é que está botando o cara ali no estreito para consertar, para aperfeiçoar, né? E o cara está querendo sair daquela situação, e a solução não é sair. O tratamento, o remédio não é sair. O tratamento é você ficar mesmo. Ficar, mas como ficar? Aprender como ficar. Talvez a solução seja essa. Aprender como. Se eu estou passando pelo vento, não é sair do vento. Não é Deus acalmar a tempestade. De repente não é a vontade de Deus acalmar a tempestade. É a vontade de Deus que a gente se comporte na tempestade. Porque quando ele acalmou a tempestade, ele repreendeu os discípulos. Né? Ele chamou o discípulo de pouca fé. Ele repreendeu a tempestade e os discípulos. O discípulo, justamente. Isso é uma coisa muito, muito ruim. Né? Porque o ideal é que os discípulos ficassem na tempestade até se aperfeiçoarem, né? E aprender o que fazer na tempestade. A gente vê o texto da Bíblia, Jesus acalmou a tempestade, mas não é a solução. Jesus abriu o mar, mas não é a solução abrir o mar. Ele pode abrir? Pode. Ele pode acalmar? Pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Noé ele pediu para fazer uma arca, se ele quisesse, não pedia, metia uma nuvem, a pessoa subia em cima de uma nuvem, ficava lá um pouquinho, depois, né, a nuvem descia. Não, ele pediu para fazer. Eu acho que a questão é a gente tem que aprender a amadurecer no vento. Amadurecer na frente do mar vermelho. Né? E ver o que ele vai fazer. O que ele fizer é lucro. Né? Agir tal conforme a vontade dele, e o que ele fizer é lucro. Estava vendo ontem um filme do Urso Panda, aquele Kung Fu Panda, né? Aí tem um pergaminho que era o deus deles lá, né? Aí abre o pergaminho assim, não tinha nada escrito no pergaminho. Ué, eu achei que tinha umas palavras mágicas que quando eu lesse eu ia virar o mestre, né? E não tinha palavra nenhuma ali para ele virar o mestre. Ele pôde entender, aí ele falando, né? Que não tem palavra mágica, né? Não tem essência. A essência é ele. Né? A bênção é ele. Um reflexo, né? Ele se via através daquele espelhinho que ele era a solução, que ele era a vitória, né? Dependia dele. Então eu acho que Deus, Deus quer fazer isso conosco, mas a gente não quer. A gente não entende isso. A gente quer fugir, sair, pular, rapar fora, entendeu? Então, o que eu entendo da situação, o prefeito estava falando sobre que a porta é estreita, que tem que se negar a si mesmo e carregar a cruz. E muitas vezes nós não fazemos isso, mas eu creio que é devido à nossa própria sociedade. Hoje em dia, o mundo já é a facilidade. Antigamente a pessoa andava para ligar a televisão, hoje é um controle remoto. Hoje agora, você quer ver 3D, televisão. Então o mundo nos oferece facilidade. Então a criança já nasce no mundo de facilidade. Então, na parte espiritual, a pessoa quer ver do mesmo jeito. Ela acaba vendo do mesmo jeito, a mesma visão
Então, não cabe só... quando Deus fala, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz e tal. E muitas vezes a pessoa que está na igreja não tem a mínima noção do que está acontecendo assim, no reino espiritual, porque a pessoa tem vivido, cresceu na atualidade do mundo, né? E chega assim, de uma hora para outra, a gente quer isso, quer aquilo, e pô, por mais que sabe que tem que carregar aquilo, mas é tipo assim, pô, eu não vou levantar dali para ligar a televisão sem o controle. Então, a mesmo raciocínio segue para a pessoa do lado espiritual, porque eu vou carregar a cruz, se eu posso, sei lá, fazer qualquer outra coisa, eu posso botar num caminhão e puxar para o carro assim. Entendeu? Então, eu acho que a facilidade do ser humano ainda é presa pela sociedade do mundo em si. Presente século. Né? Do nosso século. Então, a gente às vezes fica assim, nessa situação de nos acomodar, de buscar ganância, de buscar facilidade, porque a gente tem vivido isso. Então, fica difícil tirar isso aí. É a mesma coisa do pecado. Nós somos pecadores, não tem como. Então, isso aí, só que isso aí é uma coisa que tem como. É o quê? É realmente carregar a cruz, é realmente pagar o preço, entendeu? Passar dando glória. Então, aí Deus vai criando mar vermelho, Deus vai criando tempestade, que é em cima disso, como o senhor falou para mim naquele dia, que é em cima desse momento que eu estou passando que eu vou aprender. Então, eu não posso deixar isso escapar. Eu não posso simplesmente pedir para Deus, como eu estou querendo, Senhor, abre meus olhos para me ver o futuro. Senão assim ia ficar fácil demais, é facilidade. Se não sou eu como todo mundo quer. Deixa eu ver a grade de canal que vai passar daqui a 8 horas. É isso que o povo quer. Por isso que o povo vai para a monte, vai para a monte, faz campanha para quê? Para poder ver o bem-estar dele. Para poder ver tanto o status espiritual como o status financeiro, material. Ele vê, pô, quando ele olha e foca, pô, em cima disso, pô, beleza. Porque eu creio que foi meio, não foi fácil para Abraão, mas que foi assim, deu mais vontade, porque ele viu. Deus prometeu e falou, olha para o céu, tal, prometeu ali. Então ali a esperança, foi o que o senhor falou no domingo, se eu não me engano. A esperança desses homens todos é essa, é quando ele vê. Mas o negócio é quando não vê. Aí que dá o problema. Então, mas aí pensa assim, você vê, né? Eu estava lembrando agora do texto de Jesus falando assim, conhecereis a verdade vos libertará. Né? A gente sempre usa esse texto muito com o sentido assim, da pessoa ter um primeiro encontro com Cristo, Cristo é a verdade, conhecer o Cristo, ele é liberto. Amém. Eu também, muitas vezes já tive esse entendimento, mas a gente sabe que na prática a gente tem uma libertação, sim, né? Porque a gente é transportado, muda de império das trevas para o reino da luz, mas a gente sabe que internamente existe uma libertação progressiva. Eu olho na minha vida, tem várias coisas, várias algemas para ser quebrada. Entendeu? Não é porque, não, estou crente há 10 anos. Parceiro, ainda tem muitas, foram quebradas e tem muitas outras para serem quebradas ainda. Então, assim, eu fui liberto, mas estou sendo liberto. Eu fui salvo, é o que Paulo falou, mas você está desenvolvendo a sua salvação. Então, assim, nessa questão, olha como é importante a verdade. Porque quando 2 ou 3 começam a compartilhar essa verdade e começam a falar assim, não, essa facilidade, o caminho não é esse. Não, Deus não quer que eu saia do vento. Não, olha como é que foi derramado lá sangue no início, né, da pregação. Não, olha o espírito de ganância. Sabe o que acontece? O poder que essa palavra tem de libertar essas cadeias que estão dentro de nós e mudar a forma com que a gente pensa. Porque, na verdade, quem vai fazer essa obra, de estar mudando essa forma que você falou da facilidade e tudo isso, é a verdade. Só que você precisa escutar a verdade. E aí, como você vai escutar a verdade, estão escondendo a verdade. E aí você consegue entender por que muitos meios de mídia não falam o que tem que falar. Porque à medida que você fala a verdade, o espírito da verdade age em cima da verdade. Então ele pega a verdade na comunhão e aplica a verdade no coração dos homens, e os homens começam a avançar no processo de libertação. É claro que, como o Xande falou, não é a palavra mágica, mas já é o quê? Pô, eu sei a direção. Caramba, eu estava enganado. Como é que eu vou ser liberto se eu não conheço o meu grau de engano? Eu tenho certeza que no meu coração, do Rafael, há vários enganos. Mas como é que eu vou começar a avançar se eu não sei o grau de engano que eu estou? Porque eu tenho uma imagem minha do que é o Rafael, mas cada um de vocês também tem uma imagem do que é o Rafael. Minha esposa, minha filha, tem uma imagem do que é o Rafael. Então, quem é o Rafael? Essa é a primeira pergunta. Qual é o grau de engano? Ele é o bom crente que eu vejo ou ele é o que as outras pessoas que estão à volta estão vendo?
Então, assim, à medida que a luz vai entrando, e a gente vai chegar lá, que na tua luz nós vemos a luz, à medida que essa luz vai chegando, e essa verdade vai ficando mais clara, o Espírito Santo começa a trazer essa consciência. Parceiro, tem isso aqui batendo na tua porta. O Será que espírito é de por causa ganância. disso que os judeus são prósperos, assim? Por eles estar sempre, desde a infância deles é os judeus, né? Falam, tanto é que os judeus são prósperos, é o que eu ouço dizer. Então, eles são prósperos por uma promessa que Deus fez ao povo de Israel. Assim, não há como. Deus fez essa promessa. E assim, Deus, ele não é homem, tipo assim, ele não volta atrás, né? Mas o povo judeu, ele também, existe uma característica sobre ele muito engraçada, que é o quê? Quando você fala as pessoas fazem normalmente piadas até de mau gosto, por exemplo, com o Salim, né? Com o Moshe, com as pessoas que têm um sobrenome, por quê? Porque eles são assim, né? Porque existia também um espírito de ganância em Israel. Deus falava o quê? Trabalharei 6 dias, mas no 7º o homem descansará. Porque esse é o dia do Senhor, o dia santo. Porque Deus trabalhou em 6 dias. E no 7º, ele descansou de toda a sua obra. Você acha difícil descansar? Vamos ser sinceros. Não é tão difícil descansar, né? Alguém fala pra você assim, hoje tem um dia pra você descansar. Você, ótimo, benção. Quando é que você não quer descansar? Quando tu quer ganhar mais, parceiro. Quando tu quer plantar. Quando tu quer multiplicar o boi. Jesus falou, né? Se o boi caísse no buraco, eles não iam descansar. O nego vai lá tirar o boi, parceiro. O nego não tira a mulher que tá endemoniada. Mas o boi eles vão tirar. Então, assim, por isso Deus tratou duramente com eles. Não é o que Deus está tratando ali? Uma religião que você tem que ficar um dia sem trabalhar? Foi isso que Jesus veio corrigir a interpretação da lei. Você acha que é isso mesmo? Você acha que é o dia? Você acha que é toda essa questão? Ou Deus está tratando no interior do homem a ganância, a falta de confiança e equilíbrio em Deus, o catar só o maná daquele dia e não juntar o do dia seguinte, o homem viver da palavra que procede da boca de Deus e não do pão dessa terra? É claro que Deus queria tratar muitas coisas mais profundas, que é o Adão dentro do homem. E para isso ele lança os seus mandamentos e os seus estatutos. Para quê? Aquilo que Paulo fala. Porque chegando a lei, o pecado aparece, irmão. Chegando à direção da lei, o pecado vem, não tem como. Bateu a lei lá, o pecado, pumba no Rafael, ele aparece. Quando ele aparece, não tem como. Vem o conhecimento daquilo. Vem o conhecimento da natureza que habita na gente. Vem o quê? A gente tateando, e a lei faz isso, leva a gente até Cristo como aio, pra gente chegar assim, não tem jeito, é só Jesus Cristo. Não tem jeito não, o espírito de ganância tá batendo todo dia. Não tá batendo no cara que tá arrancando dinheiro todo do povo e fazendo só um templão, não. Tá batendo também aqui. Tá batendo em todo mundo. E aí, todos nós, aí cada um, à medida que a gente relembra que o Espírito Santo vai falando aos nossos corações, a gente vai falando assim, Senhor, mas eu não quero esse caminho, me ajuda. Porque o que aquela pessoa tem que escolher aquele caminho, eu também tenho. Eu tenho toda a capacidade de parar exatamente onde aquela pessoa parou. Mas, Senhor, eu quero fazer uma escolha hoje, eu não quero parar lá. Eu quero que o Senhor me ajude, afasta de mim o espírito de ganância. Me dá um espírito de satisfação, de gratidão. Para entender que o que o Senhor já tem dispensado na minha vida tem sido bastante, Senhor. Que a Tua graça tem bastado. Chega com essa satisfação no meu coração através de uma obra do Teu Espírito. Para que haja paz no meu coração, Senhor. E justiça. Então aí, mediante isso, a gente começa a orar e a buscar outras coisas. Veja bem, já estamos orando agora, mas já não estamos orando para adquirir mais coisas. Mas já estamos orando o quê? Para que o Senhor nos ensine a encontrar nele a satisfação. E aí, com isso, a nossa oração vai conduzindo a gente a tomar um outro rumo. Que, na verdade, é o que o Xande falou. É todo o interesse de Deus. Não é parar o vento. Porque repreender o vento e depois repreender os discípulos, bom é se ele repreendesse o vento e falasse assim, ó, legal, pessoal, nota 10, hein? Mas não é isso que está acontecendo comigo. Não é isso que está acontecendo com grande parte da cristandade. Né? No fundo, a gente quer que desesperadamente ele... A nossa atitude de fazer ele parar o vento já vai trazer sobre nós uma repreensão, pô. Já vai trazer, porque assim,
Se ele é Deus, se ele está no controle, se ele é Senhor, se ele está assentado, eu deveria descansar. Por que eu não descanso? Por que eu fico preocupado com as coisas, com as pessoas? Por que eu fico preocupado, né, com a reputação? Por que eu fico preocupado, na verdade, com tantas atitudes? Porque no fundo eu não tenho aquela visão. Eu não vejo na minha vida prática Deus assentado daquela forma que João viu. Porque se eu tivesse aquela realidade, eu estaria andando de uma forma diferente. Eu não vejo assim. E isso é o grande problema, né? Ou seja, a gente tem um Deus como Israel, mas a gente tem outros deuses também. Então nós cristãos temos muitos deuses. A gente senta o pau nos católicos dizendo que eles adoram Maria, adoram o santo de não sei das quantas, mas nós somos cheios de deuses. Nós somos cheios de ídolos. Como a família de Jacó era cheia de ídolo. Parceiro é cheio. A nossa casa mas não tem macumba, Rafael, não tem santo, não tem isso. Não tem ali, porque a gente não trata a coisa do visual, pra gente é fácil. Mas tem no coração. À medida que, né, a gente corre, se preocupa e tenta fechar e tenta dar um jeito de resolver o problema, é uma situação clara demonstrando uma confiança em algo, alguém ou na ideia de que não é Deus. O fato de não se aquietar, de não esperar, de não se alegrar firmemente porque o Senhor tem o seu tempo, é porque esse Deus nesse momento não está me servindo. Por isso eu estou ficando ansioso e inquieto. Eu quero um Deus que resolve o meu problema. Gente, Israel andava assim. Pô, Deus é legal, Deus é bênção e tudo, mas, meu irmão, o Baal faz chover e o alface cresce rápido. Por que você acha que eles vão lá beijar Baal? Só porque bateu o cabeção, falou assim, agora eu vou adorar outro Deus do nada? Era prova, né, de alguma coisa. Pô, tiveram alguma falsa ilusão, depois falam, pô, o negócio aqui funciona mesmo. Vamos, pá, que isso vai funcionar. A gente continua adorando a Deus, é igual o tempo de Elias. Por isso que Elias falou, não cocheie entre dois senhores. Se Deus é Deus, adora a Deus. Se Baal é Deus, adora Baal. Não foi o que ele falou? Porque o que eles estavam fazendo? Adorando os dois. O que Jesus falou que a cristandade está fazendo? Adorando os dois. A ele é o dinheiro. A ele é o dinheiro. Como é que a gente vê se metade da vida cristã de uma pessoa é verdadeira ou não? Arranca o dinheiro, deixa o cara na miséria. Vê se ele vai continuar sorrindo. Vê se ele vai ficar feliz. Vê se não vai ter um pingo de ansiedade e preocupação no dia seguinte. Acabou, meu irmão. Essa é a verdade. Ali você tira a máscara de qualquer um. A minha, de qualquer um, parceiro. De qualquer um. O cara pode estar ditando, falando, estudando tudo, meu irmão. Arranca tudo desse homem e deixa ele ser um centavo. Você vai ver o que há nele de cristianismo. E essa é a verdade. Não tem como. Então fica cocheando, fica cocheando. Só que Deus é misericordioso. Deus conhece a nossa condição. Aliás, Deus conhece e gostaria até que a gente falasse para ele. Deus, eu estou com o Senhor, eu estou com mais uns 3 deuses aqui. Eu queria abandonar os 3 para ficar só com o Senhor. É isso que muitos reis fizeram. Asa, e muitos outros. Passavam o cerol nos postes e falavam, eu quero ficar só contigo. Não ficava escondendo. Falava assim, pô, tá uma bagunça. Mas, Senhor, olha só, eu quero livrar esses aqui, quero ficar só com o Senhor. Agora o Senhor tem que me ajudar. Então, assim, o que Deus queria ouvir era isso. Não ficar escondendo aquela situação. Mas que ele fala assim, não, realmente, Senhor, eu estou vivendo assim. Eu digo que confio no Senhor, mas vem qualquer situação que é fora do controle, então essa confiança é abalada. Então, o senhor quer dizer então que Deus sempre vai criar situações para fazer a gente esquecer os outros deuses, porque senão a gente talvez pela nossa ignorância vai continuar até Deus dar um basto. Simplesmente a gente vai entender que uma hora realmente está na hora de eu seguir o Deus verdadeiro e largar outro Deus. Ou sempre vai criar circunstâncias, porque no caso de Davi, por exemplo, Davi, quando ele pecou, ele só tomou jeito quando chegou o profeta e falou, aí foi onde ele pegou, rasgou suas vestes, foi isso? Então, teve que ter aquele baque. Então, será que o ser humano sempre vai ter que ter um baque? Ó, Osés capítulo 2, versículo 14. Deus falou pro povo, Deus ama muito a gente. A gente não sabe como Deus ama a gente, cara. A gente tem a mínima ideia. A religião engana muita gente, a gente acha que ama Deus. A gente acha que Deus ama a gente. Não, Deus morreu na cruz, a gente acha, a gente não entende. Deus falou assim pro povo, portanto, eis que eu atrairei de atrair e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Primeiro, quem atrai para o deserto? Deus. Como é que ele atrai? Com essas circunstâncias. Por que ele atrai para o deserto? Porque lá não tem distração.
Sempre levar consciência. Lá não tem distração, parceiro. Lá não é Egito, lá não tem palha, tijolo. Sabe o que tem que fazer no deserto? Nada. Não tem nada. Aí ele chama. Ele podia falar antes, mas por que ele não vai falar? Tem muita distração. Tem muita correria. Tem muitos deuses pequenos. Então o que ele faz? Ele fala assim, eu vou te atrair. Como ele atrai? Aí foi essa situação. Ele cria, ele é sábio, ele cria, ele atrai. Falou para Israel, eu vou te atrair. Israel vai se dar conta que está no deserto. Não tem nada agora, tá sem nada. Outra expressão, ele diz que eu colocarei espinhos ao seu redor e afastarei de você os seus amantes. Olha só que forte, cara. É como um marido. Imagina como um marido mesmo, né? Feroz por ver a sua esposa lhe traindo, fala assim, eu vou cercar você de espinhos para que você não fuja de mim. Cara, isso é amor, parceiro. Não é o amor evangélico, não. É um Deus que realmente tem o controle, está criando situações. Quando a gente vê uma coisa que a gente fala assim, caramba, por que está acontecendo isso comigo? É amor de Deus e a gente não vê. A gente mete o dedo no espinho e fala assim, que droga de vida. E não entende que o espinho que for o nosso dedo é a parede de Deus para afastar a gente do amante nosso. Mas não dá para enxergar isso no dia a dia. É difícil, porque a gente gosta do amante. Parceiro, a gente ama. Paulo falou, na minha carne não habita bem algum. Ele falou isso, ele tinha essa consciência, parceiro. Parceiro, eu sou 7, ele tinha essa consciência disso. Mas ele sabia que graças a Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, que conseguiu gerar dentro dele uma outra natureza que levava a mente, inclinava ele a ler a lei de Deus e falar assim, pô, é isso que eu quero, eu não consigo mais... Eu tenho desejo disso, eu gostaria desse caminho, mas realmente eu vejo outra lei operando no meu membro e vendo que eu faço outra coisa. Não é que eu quero, mas é que o pecado dentro de mim me levou a fazer. Olha a crise do homem. Interessante, esses apontamentos. O Senhor propôs alguns textos para trazer como reflexão bíblica desta condição da ganância. E a ganância não está ligada apenas ao dinheiro. Há muitas ganâncias no interior do homem. E o próprio Senhor falando, diz no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, diz no capítulo 4, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E por fim, Paulo aos Romanos, capítulo 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu queria ler Ezequiel 13, 22. Quando o Senhor alerta sobre os falsos profetas, que diz assim, com as mentiras que pregam, vocês desanimam as pessoas direitas. É tão específico demais. Vocês também dizem às pessoas mais que não abandonem o mal, e assim não deixam que elas se salvem. Por isso, agora as suas falsas visões e as suas profecias mentirosas se acabaram. Eu vou livrar o meu povo do poder de vocês, de modo que vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Essa profecia tem um título. É contra... as falsas profecias. Mas contra a liderança de Israel. É contra os profetas que diziam que ia ficar tudo bem. Quando ele falava através da palavra, através de Ezequiel, que é o profeta que ele havia levantado,
Quer dizer que estava tudo errado e que o povo ia ficar de cativeiro mesmo. É um discernimento que a gente tem que ter, né? Vai ter muita gente dizendo que tá tudo bem. Não, já tem, né? Não, já tem, eu digo assim, pra gente ter esse discernimento, porque às vezes traz certas confusões, as pessoas, né? Eu sei que podem ter alguns irmãos nos assistindo, talvez alguns irmãos recém-convertidos, né? Que podem às vezes ter alguma dificuldade de compreensão, de falar assim, mas não é tudo o evangelho, mas não é tudo o mesmo povo. E assim, acho que esse texto cai bem de Ezequiel, deixando que também era um povo, mas existiam homens, né? Que o seu Deus era o próprio ventre, e eles ensinavam o povo de que as coisas estavam bem, e assim, não levavam as pessoas ao arrependimento, pelo que foi lido ali, né? E tinham pessoas como Ezequiel, outros irmãos, né? Jeremias e tal, outros servos do Senhor, que estavam falando o quê? A verdade. Agora, olha o poder que a verdade tem. Por isso, Satanás vai lutar muito contra a questão da verdade. Por isso, uma das principais armas de Satanás é o engano. É o engano. Ele trabalha ferozmente em cima do engano. Porque ele sabe o quê? Que a verdade, irmãos, verdade e luz, é uma coisa que dissipa a treva, irmão. Qual é a melhor arma para você lutar contra a treva? A luz. Chegamos aqui, a gente ligou essas 3 lâmpadas, acabou. Acabou com a treva. Então, assim, na verdade, o que embate a treva? Gritaria, gogó, gritar, rodar, fazer... É isso que... Não é. É a verdade. Então, a hora que a verdade de Deus, ela é projetada, ela é proclamada no ambiente, então, aquele ambiente de trevas começa a se desfazer, porque ele não consegue se sustentar diante da verdade de Deus. Por isso que todo mundo ficava mudo quando Jesus falava. Não tinha o que argumentar, parceiro. Não tinha o que tentar esconder. A verdade arrebentava a cadeia, grilhão, o que fosse. O cara podia começar o discurso, depois ele botava a viola no saco. Porque ele olhava para ele ficava nu. Como foi pregado ontem, né? O presbítero Osner. O que ele falou? Vocês são hipócritas, né? Que vocês estão aqui há 18 anos e ninguém intercedeu, orou pela mulher e tal, vocês fazem outras coisas que lhe interessam no sábado, mas agora, porque eu curei essa mulher no sábado, então vocês se levantam. O que diz lá? Que eles não tiveram o que falar. Mas não tinha mesmo. Então, assim, o papel da verdade é ela trazer luz e deixar todas as coisas claras. Todas as coisas patentes, né? Então, olha só, agora tentando também caminhar um pouco para o lado do equilíbrio, e eu acho que é um que o salmista fala, porque ele começa a enxergar, e muita coisa do que ele está enxergando dentro de Israel, mas no versículo 5 parece que ele toma um outro rumo, e diz assim, a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Aqui está um bom lugar para a gente ancorar nossa esperança. Porque vem, a gente vai falando, Rafael, então, calma aí, então, cadê a boa notícia? Cadê as boas novas? Cadê o evangelho? Porque a gente está falando, a gente está olhando para dentro, está vendo tudo isso na nossa vida, toda essa dificuldade, tudo que está, então cadê a boa notícia? A boa notícia é que a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. É que Deus é mais benigno do que a gente imagina. Ele é mais fiel também do que a gente pensa. A gente tem uma ideia de fidelidade. Mas você pode ver que quando você ouve um caso, alguma coisa na internet, na televisão, que demonstra muita fidelidade, você já fala assim, caramba, isso aí foi duro, hein? Porque já passou do limite que eu e você temos de fidelidade. Agora, então, imagina o limite de Deus, se é que tem limite. Do que é ser fiel? Do que é nunca voltar atrás? Nunca, 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 nunca. E olha, eu tenho 36 anos. Deus é um Deus de eternidade a eternidade. Em 36 anos, e muitas vezes eu já dei minha palavra e não fui até o final. Já dei minha palavra e voltei atrás. Já dei minha palavra e arrependi. Deus é um Deus de eternidade a eternidade e nunca voltou atrás. Nunca. Olha o tempo, assim, os milhares de anos atravessando o universo. Ele nunca disse uma coisa que não foi cumprida. Ele nunca diz eu acho. Deus não usa essas expressões. Ele faz, ele é. Rapaz, olha só que coisa. Você imagina,
O que tem que fazer no universo, assim? Deus fala assim, é para parar, para de rodar a Terra. Tá tudo na engrenagem dele. Volta, faz tudo que você imaginar. A água do Jordão volta para parar, para o povo atravessar. Como a gente falou, o mar abre, assim. Mas não é pelo milagre em si, é pelo propósito eterno que Deus tem em cumprir a sua palavra. Porque é o zelo pela palavra que ele tem, de que ela cumpra tudo o que ela faça até antes de voltar para ele, é que os milagres acontecem. Porque no fim ele diz que tudo é por ele, saiu dele e volta para ele. Esse é o grande motivo. Só que a gente acha que o evangelho roda em torno de nós. Só porque há 18 anos atrás eu criei no Senhor, então tudo está girando em torno de mim agora. Cara, a gente entrou num propósito eterno, onde muitos homens já nasceram, já morreram, já foram, outros ainda vão nascer, e as coisas vão girar em torno da gente. E a gente vai sair da Babilônia na hora que a gente acha que tem que sair, ou a gente acha que a gente vai levantar um muro, eu acho que a gente tem que levantar. Rapaz, esse Deus, ele é Senhor. Bem-aventurado é o homem que entende o seu tempo com o seu Deus na sua geração e faz aquilo que ele foi chamado para fazer. E entende que ele não tem nada para fazer a não ser aquilo que Deus o chamou para fazer. Que ele não tem uma obra nele mesmo. Que ele não tem um projeto nele mesmo. Que não tem nada que ele possa fazer nele. Porque ele não foi chamado para fazer algo nele. E sim para fazer algo para o Senhor. Que já foi estabelecido. Como João viu claramente aquelas obras antes da fundação do mundo. Que já foram preparadas. Às vezes a gente não quer fazer essa obra. A gente quer fazer a nossa obra. A obra do homem. Por quê? Porque a obra do homem está ligada à ganância. Está ligado ao que a gente acha que vai ganhar. Está ligado à preeminência, à reputação, à imagem que a gente tem diante das pessoas. Esse é o pensamento desse século. Esse é o pensamento desse século. E às vezes o que eu tenho que fazer para Deus não vai me dar imagem nenhuma. Ou vai me dar uma má reputação. Ou o caminho que eu tenho que pegar vai ser um caminho totalmente diferente. E aí Deus vai ver no coração dos homens se realmente eles estão andando na presença dele ou não. Se realmente eles estão fazendo as coisas que foram dispensadas do céu ou eles estão fazendo as coisas que pediram para ser feitas na terra. Irmãos, isso é um abismo. Isso acontece ontem, hoje e amanhã, todos os dias diante de nós. Por isso que um cristão genuíno é louco. Porque tudo vai indicar para ele fazer uma coisa, o cara vai fazer outra, então vai falar assim, pô, parceiro, tu tá querendo complicar. O religioso vai mandar logo, como falava para Jesus. Pô, parceiro, tu tá complicando, facilita, não tem que facilitar nada. Se Deus mandou parar, eu tenho que ficar parado. Se Deus mandou andar, eu tenho que andar. Só que, então essa questão de encontrar essa satisfação no Senhor, né, de não ter ganância, mas ter anelo, é diferente, como Davi fala, porque como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Ela anela a tua presença. Quando irei e verei a face de Deus? Essa é a pergunta do salmista. Não é quando eu vou tirar onda no templo dançando em volta da arca. Não é o quanto o nego vai achar que eu sou o rei Davi. Não. É quando eu vou ver a tua face. Entende? Só que a gente olha Davi e fala assim, pô, eu quero ser igual a esse cara. Só que a gente não imagina o que vai custar na nossa vida. Ou precisa contar a história da família, do estupro, da violência, da solidão, da morte, da traição. Então, foi o que Jesus falou para Tiago e João. Vocês querem sentar do meu lado? Naquele reino? Vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar? Ele não perguntou para eles assim, vocês são fortes? Vocês estão cheios de poder? Vocês estão cheios da unção? Ele não perguntou isso. Ele falou assim, parceiro, tu pode tomar esse cálice. É bem amargo. Você pode tomar esse cálice. Eles não tinham nem ideia. Depois ele disse que eles não beberam. Mas vocês vão... Por revelação, Jesus falou assim, parceiro, vocês vão tomar até o último gole. A vida de vocês está rolada nisso. Família, tudo ficou tudo para trás, parceiro. Na verdade, eles afirmaram que podiam, sem saber que podiam, e acabaram podendo. E podendo, porque Jesus falou assim, vocês não têm noção, tá tudo arrolado agora a história, tá tudo no meio, meu irmão. Estamos juntos e misturados. Estamos juntos e misturados agora, mas vocês não têm noção
do que vocês estão falando. É aquilo que Jesus falou no final dos capítulos de João. Muito eu queria falar com vocês, muito. Então, tenho algo, tenho uma carga para dividir com vocês. Vocês não vão suportar, não dá. A mente carnal ainda, a forma como pensa, a forma como trata, o que acha bom, o que acha ruim, o que acha sucesso, o que acha fracasso, está muito invertido. Se eu começar a falar o que é glória, vocês vão definhar. Se eu começar a falar assim, o que é riqueza, o que é reino, vocês vão cair no chão triste. Por que vocês estão tristes? Digo essa coisa para que o vosso gozo seja completo. Para que a gente esteja rindo aqui. Que paradoxo. paradoxo aí, porque não era para nem cortar o seu raciocínio, porque talvez até eu esqueça, é a minha limitação. Você vê que até o conceito normal, usual de glória é exatamente a ostentação, né? Então é rua de ouro, castelo de rubi, que não sei o quê. A gente até para pensar em glória hoje, a primeira coisa que se fala é exatamente nisso. É verdade. O choque é exatamente esse. Eu me lembro até de um filme, que, apesar de não ter nada de cristão, mas ainda assim falando sobre a questão do Santo Graal, e aí veio a personagem, vem cá, escolhe aí a caneca aí do rei, do senhor, aí pô, caneca do rei, pô, tem que ter safira, tem que ter esmeralda, tem que ter diamante, tem que ter tudo. E qual era a caneca? Cara, uma quinquilharia, ao nosso ver, humano, um copinho de plástico, um copinho de lata. Só que essa é a glória. Essa é a glória. E aí o choque não está em ver a coisa ostentosa, portentosa, mas é de trazer esse choque no homem interior, entendeu? De glória ser diferente de ostentação. Não é porque glória de grande, de enfeitar e essas coisas todas, entendeu? Mas por trazer essa agonia. Peraí, então a vida é morte e a morte é vida. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Traz um profundo estado de agonia no homem interior. E aí, se a gente tentar pensar assim, então vamos tentar pegar sinceramente, assim, então, as pistas que Deus deixou para confrontar essa ganância em nós. Por que será que ele nasceu num estábulo, num jumento? A gente canta no Natal e tal, fala aquilo tudo, que ele nasceu, tudo canta, mas tá todo mundo tremendo se o plano de saúde for cortado, parceiro. Se tiver que ir pro Lourenço Jorge, bater o desespero em geral. Essa hipocrisia do mundo cristão hoje, irmão. É hipocrisia. Jesus nasceu em Belém, tal. Mas se não tiver o parto marcado, meu irmão, no hospital particular, acabou. Se não tiver que entrar na fila, no Sobel tiver que nascer em casa, acabou. Tá falando da comodidade do século, que você colocou lá do controle remoto. Então é uma hipocrisia. Porque a gente olha e não recebe a mensagem. É igual Israel, rapaz. A gente olha e não recebe. O nego prega, a gente bate palma, mas o negócio não entra, parceiro. Por isso, quando sai... Acabou. Aí você olha e fala assim, por que ele nasceu num estábulo, numa manjedoura de palha, aquele que é Deus? Vamos pensar bem então, porque até os reis nasceram em castelos e tudo. Porque o rei de reis, porque aquele mesmo que está na visão, em torno dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, todo ser dando glória, honra, louvor, aquele que está sentado num lugar de glória, de majestade que a gente não imagina. Porque quando ele entrou no mundo, ele fez questão, o pai falou assim, olha, eu tenho um propósito definido. Quando entrar no mundo, você vai entrar por meio dessa estrebaria aqui, onde tem fezes. É por aqui que você vai entrar. Por que que ele escolheu traçar esse caminho? O que que ele queria ensinar para o homem? Ou o que ele queria desconstruir na mente do homem? Que realmente segue a ele. Porque os reis, digamos assim, os 3 que foram lá, os magos foram lá, não se importaram com isso, não falaram assim, pô, meu irmão. Porque hoje o cristão faz o seguinte, pô, vamos fazer uma vaquinha aí, o negócio tá brabo aqui. Pega 10 de cada um, a gente, pô, aluga um outro quarto aqui. Não é isso que a gente ia fazer? Porque a gente não entende, rapaz. Agride a gente. A humildade de Deus agride, por causa da minha soberba, da minha arrogância, agride. Não fica na mesma questão, não fica, você fica assim, pô, não é possível. Porque se o meu rei nasceu ali, parceiro, eu vou ter que começar a repensar muita coisa. Onde é que eu quero nascer? Onde é que meu filho nasce?
vai me agredir. Eu não quero que meu rei nasça ali, cara. Eu não quero que o meu líder fique andando de bicicleta. É o que o nego pensa hoje. Eu quero que ele ande num carrão, porque amanhã eu vou ser eu. Quando Jesus fala o caminho da cruz, não é que o nego tá se importando muito com ele. É que ele fala, pô, parceiro, pra onde tu vai, eu vou. Se tu entrar nesse caminho, vai ficar apertado pra mim. Não vai não, vai outro. Para de falar desse assunto. Então é isso. Começa um assunto, nego, para com isso, irmão. Quando o Espírito Santo começa a falar, para com isso, irmão. Porque o irmão vai falar, a gente vai ter que levar. Então, vamos tentar calar a pessoa. Vamos tentar deixar que ela não fale. Porque senão vai ficar ruim pra gente. Ou, no mínimo, a gente vai ter que deixar ser confrontado. Assim, pô, se o meu rei, se a pessoa que morreu por mim numa cruz, se ele hoje dirige a minha vida, decide onde eu trabalho, decide onde eu moro, ele nasceu ali, parceiro, qual o direito? Qual é a murmuração? Agora a lista de reclamação não vai ter. Vai ter que pegar o papel, vai ter que papel amassar e jogar pro lado. Acabou a discussão. Essa é a discussão com Deus. Não vai ter discussão. Porque ele vai falar assim, porque eu fiz. Porque eu andei assim, porque eu vivi assim. O meu filho nasceu assim. Então tá, qual o problema do teu, Rafael? Tem algum problema? Porque não fez isso? Porque não tá com tanta outra roupinha nova? Qual é o problema disso? Porque você queria que fosse médico e não foi? O meu filho foi carpinteiro. Tem algum problema nisso? Crise existencial? Ele não fez faculdade. Você tem algum problema com teu filho não fazer faculdade? Ou é o fim do mundo para você? Então, qual é o conceito de valores que a cristandade absorveu? Porque nós estamos falando de Deus, irmão. Então, Deus poderia ser alguém muito importante naquela época. Porque é assim que os deuses eram figurados. Ele poderia ser, no mínimo, talvez, o próprio imperador. Poderia ser alguém que exercesse autoridade, ou pelo menos definisse algumas coisas. Mas um homem carpinteiro, cujo pai morreu cedo, andando naquelas áreas pobres de Nazaré. A gente não tá, irmão, não estamos falando de Palm Beach, Beverly Hills. Sem bases, estudo. Ou seja, de sabedoria humana em si, né, como Paulo que estudou os pés de Gamaliel. Um lugar tão desprezado, né, que Filipe, por acaso, pode ver alguma coisa. Boa! Caraca, meu lugar era favela. É como você fala assim, os irmãos. Agora, olha que coisa louca. Então, a cidade, ó, Belém de Efrata, tu, das menores. Por que escolheu a menor? Por quê? Por que Deus constantemente, ao longo da história, faz isso com os homens? Será que não é para transmitir alguma mensagem para a gente? Será que é para a gente entender que não é para ser, irmão? Não é para ganhar, não é para ter, não é esse o caminho. Porque senão ele teria deixado essas pistas ao longo da história. Então Davi está vendo isso no coração do ímpio. Olha que vergonha. Ele está vendo no coração do ímpio. Só que eu olho esse salmo e vejo o meu coração. Correndo atrás, às vezes, dessas coisas, preocupado, falando, não, pô, tem que dar... Tudo bem, irmão, ninguém está sendo desequilibrado. A gente corre e trabalha para dar o menor para nossos filhos. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da mentalidade. Nós, claro que vamos dar. Ué, se o Senhor permitiu eu trabalho, nós vamos dar. O problema não é a gente dar. O problema é quando a gente quer dar, a porta não está aberta, e aí a gente começa a questionar. Porque aí entra na questão da mentalidade. Aí está o problema. A gente fala assim, pô, meu filho não é assim. Ou tal situação assim, assim. Ou tal, minha filha não sei o quê. Ou tal. Então assim, quando a gente percebe isso, aí realmente chega o ponto que Davi enxerga falando assim, Senhor, a tua benignidade chega até os céus. E aí eu separei 4 textos para a gente ler, acho que está dando tempo ainda, né, de 8,6, 9,5. Salmo 23, 6, o Salmo 23 ele é muito lido, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas na verdade o que sempre mexeu comigo no Salmo 23 foi o último versículo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Olha que certeza, glória a Deus. Essa é a melhor parte do versículo. É a melhor parte do versículo. Davi falando assim, tudo bem, né, mas olha só, bondade e misericórdia me seguirão. Olha a compreensão dele, eu não vou seguir, porque eu não tenho condição de alcançar. Porque eu sou homem, ele é Deus. É o maior que vem até o menor. É o braço mais forte que se estende ao braço mais fraco. Eu não tenho condição. Mas elas me seguirão. Por causa desse Deus, desse pastor que fez uma aliança comigo na terra.
Olha a compreensão da graça. Davi tinha isso, Num a gente tempo entende, de meu lei. Deus do céu. Num tempo onde o mandamento estava escrito em uma pedra, esse homem diz, não, na pedra não, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Compreensão. Que entendimento, assim, a gente para e pensa assim, a gente vê o Davi, roubou o gigante e fala assim, pô, esse cara deve ser o máximo. Não, parceiro. A imagem que eu tenho desse cara é um fraco. A imagem que eu tenho desse cara é que ele era um fraco, mas é um cara que descobriu de onde ele tinha que tirar a força. Aí estava o mistério. Ele não era tanto... Por que ele não era, irmão? Se ele fosse, ele ia chegar e falar, caraca, chegou Davi, vai lá lutar. Mas por que ele olhava? Porque ele ria, pô, irmão, você tá debochando, parceiro. Tu veio entrar nessa luta, tu é um moleque. O goleiro virou porque ele falou assim, parceiro, vocês estão aqui agora também não, estão tirando com a minha cara, é isso, né? Eu vou cortar. Eu sou cachorro, para que tu vê. Exatamente por Sou que um o deboche, cachorro. irmão? Porque ele era forte? O menor e o mais fraco. O menor e o mais fraco. Por quê? Ele, na verdade, o estereótipo não era de um líder. O estereótipo não era de um homem de Deus. Ele não tinha força, mas ele sabia de onde vinha a força. O Golias ficou ofendido com ele. Aí você vai falar, Rafael, como ele sabia? Porque ele escreveu os 2 salmos que dizem isso. Salmo 28, versículo 8 diz assim, o Senhor é a força do seu povo. Salmo 29, versículo 11 diz assim, o Senhor dá força ao seu povo. Então olha a compreensão que Davi tinha. O Senhor é a força do seu povo e o Senhor dá força ao seu povo. O seu povo não precisa ser forte como as outras nações. O seu povo não precisa ter rei como as outras nações. O seu povo não precisa ter exército como as outras nações. Porque o Senhor é a força do seu povo. E o Senhor dá força ao seu povo. Por isso o seu povo pode vencer. E por isso eu pude vencer com Golias. É o Salmo 28, versículo 8, versículo 28, 8 e 29 e 11. Isso, essa mensagem alegra o pecador. Porque o cara fala assim, meu irmão, eu sou fraco, mas você está falando que existe um Deus que é forte. Existe um Deus que pode ser a minha força. E Ele pode me dar força. Então há esperança para mim que sou fraco, eu sou doente. Ah, irmão, há esperança. Há esperança para os irmãos que estão ouvindo. Há esperança para todos que são doentes. Que não são justos aos seus próprios olhos. Mas que carecem realmente da misericórdia de Deus. E Davi entendeu isso e deixou isso claro. Então, digamos assim, é a luta entre a força do homem e a força divina. Os homens que tentam andar na força do seu braço e os homens que se fizeram fracos, como Paulo falou, para andar na força de Deus. O que a gente entende? Que esse Deus bondoso e misericordioso, ao sondar o nosso coração, está cansando a gente até a gente ficar fraco. Por que, Deus, isso? Eu estou descansando. Como eu fiz com Efraim, boi selvagem, até que chega uma hora que não aguenta mais o cavalo. É isso que eu estou fazendo, eu estou descansando, igual eu fiz com Jacó. Estou extraindo a tua força toda de Adão, para que eu seja a tua força. Há muita força de Adão em você. Você ainda luta muito. Quando você não aguentar mais lutar, eu vou te tocar, parceiro. Meu Deus. Você vai entender. Aí você vai andar na minha força. Igual o Daniel, viu, caiu. Buf, não tinha força nenhuma. Aí, quando ele tocou, a força entrou nele e ele ficou em pé. A gente está em pé com que força? Com a nossa, antes da gente ver o Senhor? Ou a gente já, pumba, foi pro chão e agora levantou na força dele? Então assim, é uma questão que eu fico pensando assim, provavelmente, Senhor, não. Porque eu vejo pelas minhas declarações, cara, eu sei que eu não vivo isso pelas minhas declarações. Quando eu olho, eu faço algumas contas na minha cabeça, eu falo assim, eu não vou conseguir. Por que eu digo que eu não vou conseguir? Porque eu estou fazendo conta com a minha força. Por que você acha assim, não vai dar? Não sei como é que vai resolver essa situação. Por que a gente diz isso? Porque a gente conta com o tamanho da nossa visão até onde a gente vai. A gente conta com a força que tem no nosso braço. A gente conta com o entendimento que tem na nossa mente e entender como as coisas vão ser resolvidas. Por isso, aí Deus faz o quê? Cansa ele mais. Até ele entender que não é a força, não é a visão e não é a compreensão dele.
Eu sou Deus, me movo de uma Glória a forma Deus. diferente. No espírito. Aí entra a crise, não tem como. Agora imagina um cara totalmente religioso, dentro de um sistema religioso, cheio de força humana, ouvir uma mensagem dessa. É desesperador, rapaz. O cara vai olhar e falar assim, meu irmão, estou fazendo tudo errado. Ou ele vai largar, como Nicodemo, ou ele vai falar assim, pô, eu vou de noite perguntar lá esse negócio e vou dar um jeito. Ou eu vou agarrar, cara. Ou eu vou agarrar minha religião. Ou vou agarrar aqui, pô, tem muita gente aqui, eu tenho... Não dá, parceiro, para ir para trás, eu já andei muitos metros por direção errada. Só que há sim. Mesmo como uma pessoa pode ter andado muito numa direção errada, ela pode voltar e começar de novo. Desde que ela tenha humildade para entender. Pô, eu caminhei muito, mas eu caminhei na direção errada. Agora tem que voltar, tem que descer. Exatamente, tem que ir descendo. Irmão, é aquilo que você falou, irmão, aquilo esquece, é lixo. Foi quase 2 horas de pregação. Mas foi quase 2 horas, irmão. Você falou que negócio. Aquilo queima, irmão. Eu Nem imagino. fala que me dá vergonha. Quando eu lembro que eu preguei isso, me dá vergonha, irmão. Queima Tu fez um aquilo. livro, eu paguei 15 pratas. Se puder me devolver, eu queimo, te dou o dinheiro. Mas, Tá irmão, bom, vai lá e mas pega o a oferta de volta. irmão que entende isso, irmão, ele caminha nessa direção. O irmão que é capturado por deserto, igual a gente falou, que ele é capturado nessa visão, irmão, ele vai. Ele volta porque ele entende. Ele entende. Agora, quando a pessoa se agarra àquilo que ela já conseguiu, aquela obra humana, aí se torna difícil. Por isso que a vontade é matar o que aquela pessoa ou outra está falando, a verdade que está vindo. Os fariseus falavam, parceiro, cala a voz desse homem, pelo amor de Deus. Está começando a cair tudo ao redor, parceiro. As pessoas já estão vendo que ele é Deus. As pessoas já estão vendo curando, as pessoas não buscam mais a gente. Elas não ficam mais no nosso pé pedindo opinião, querendo saber o que a gente acha da vida delas. Tá acabando, tem que passar o serão nesse homem, rapaz. Senão, ó, nossa religião vai acabar, parceiro. Nossa religião. Os dentes trincados falando, tem que acabar com esse Estevão. A verdade que está saindo da boca desse homem, não há como pelejar contra ela, cara. É só na pedra, parceiro. Não tem como calar. Diz que o espírito de sabedoria e de conhecimento na boca de Estevão era incontestável. A verdade que vinha fazia as pessoas ficarem mudas, cara. As pessoas não tinham o que falar. Porque não era Estevão, era o Espírito de Deus gritando na boca de Estevão. Agora você imagina Deus pegando o homem, gritando na boca do homem. Gritando, falando, porque vocês fizeram isso, isso, isso. Quando você pega o texto de Isaías, é uma coisa tão impressionante o que Isaías entendeu, porque ele diz assim, ó. Eu fico impressionado com esse texto, porque ele fala assim, ó. O Senhor diz assim, em toda a angústia deles, alguém está narrando a terceira pessoa, foi ele angustiado. E o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. É obra de graça. Está falando da transição lá no deserto. Ele os remiu, os tornou e os conduziu todos os dias da sua atividade. Deus foi fiel à sua palavra? Foi. Agora, versículo 16. Mas eles foram rebeldes. Vê que a rebeldia não quebra a fidelidade de Deus. Deus conduziu, Deus não deixou de dar maná, Deus não deixou de proteger, mas eles foram rebeldes. E contristaram o seu Espírito Santo. Israel entristeceu o Espírito Santo de Deus. Pelo que lhes tornou em inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Parceiro, quando o povo de Deus se faz inimigo do Espírito de Deus, o Espírito de Deus começa a lutar contra o povo de Deus. As pessoas não pregam isso. Elas não ensinam isso. Capítulo 63, versículo 16. Está escrito. E não foi o que o Espírito de Deus disse na boca de Estevão? Porque vocês resistem ao Espírito Santo. Todas as vezes que eles falam. Seus pais resistiram, vocês resistam. Vocês não se quebram diante da verdade. Eles não aguentaram ouvir aquilo, parceiro. Aquilo era como uma agulha entrando dentro da mente deles pelo ouvido. Eles pegaram as pedras e saíram tacando. Só que em alguns corações isso tinha feito, como o de Paulo, de Saulo, que estava ouvindo, e de outros também, que eu acredito que possam. Depois, mexeu. Irmão, aí é a questão da verdade. Então, uma pessoa que se levanta, aquilo que Jesus falou, para dizer a verdade, faz a conta. Porque não vai ter um bom caminho.
Não vai ter um tapete vermelho, vai ter pedra, vai ter cala a boca, vai ter fica quieto. E para isso a pessoa não precisa falar a verdade, a pessoa não precisa ser ignorante, ela não precisa ser mal educada, ela não precisa, digamos assim, ter despeito, baixar o nível, falar com as pessoas num tom acima negativo. Às vezes essa pessoa pode falar chorando. Às vezes essa pessoa pode se falar colocando exatamente no mesmo lugar da pessoa. Mas mesmo assim, no fundo, é como a pessoa fala assim, acaba logo o culto, eu não quero continuar ouvindo isso. É muita coisa para consertar. É muita coisa por revender, cara. Vai ser muita coisa. Essa conta é muito alta. Mas Deus continua, cara. Davi enxergou isso e falou assim, Senhor, 2 Coríntios 3,18, só para tentar ficar naquele horário a gente não passar, nos mostra exatamente a questão da progressividade. Olha só. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então nós somos transformados como? De glória em glória. Então é progressiva essa transformação. Somos, repetindo, somos transformados como? De glória em glória. Na sua própria imagem. Então Deus não vai me transformar naquilo que eu quero ser. No meu sonho, no boneco, na pessoa que eu gostaria de ser no mundo evangélico. Deus não vai me transformar no que eu quero. Ele vai me transformar na sua imagem. Como vai transformar na sua imagem? De glória em glória. Como se manifestará essa glória? De morte em morte. Não tem outra questão. O Senhor, Paulo, os irmãos, os apóstolos, os discípulos falaram isso. João entendeu, definiu um processo de santificação perfeito. O que é o processo de santificação perfeito? Aquilo que João falou. Que ele cresça e que eu diminua. Isso é o resumo do processo de santificação. Claro, a gente pode chegar, pegar outros textos, mas como conceito, como ideia, que ele cresça e que eu diminua. Que seja ele e não eu. Isso é o processo definido. Não é só não faça isso, não beba aquilo, não toque nisso. Não. Ainda é uma coisa muito superficial. A coisa mesmo que pega a gente, assim, pelo menos me pega, as coisas que mais me pegam pelo pé são essas. Porque não vai ter jeito. E assim. Então, Deus nos chamou para quê? Para ele crescer e para a gente diminuir. Agora vem a pergunta, quem quer diminuir? Quem quer diminuir? Essa é a proposta da questão da tua irmão. Quem quer diminuir? Quem quer hoje ser menos do que era ontem? Irmão, pela carne ninguém. Pela carne ninguém. Eu não quero ser menos amanhã do que eu sou hoje. Cada dia eu estou tendo essa consciência. Agora, o Espírito de Deus, que mora em nós, promessa do Pai, pode nos fazer menor amanhã do que a gente é hoje. Graças a Deus. É Ele, irmão. Irmão, não tem a mínima condição, não tem a mínima. Não tem a mínima, não tem a mínima. Por mais que se esforce nas reações, a gente tente se guardar, tente fazer o máximo, não há condição humana para essa obra. Só o Espírito de Deus. Não tem. Posso ler uma mensagenzinha que foi pregada em 1940? Lê, que eu nem vou ler os outros versículos então. Não, lê os outros versículos. Por causa do teu horário, né? Não, lê os outros versículos é rápido. Lê. Pode ler. Nos perfeitos, não tem mistura. São perfeitamente débeis, permitindo que o Todo-Poderoso faça tudo em cada um. O sinal do pacto era a circuncisão. Deviam ser um povo desprovido de confiança na carne. Não somente deviam nascer dele, ser chamados por ele, e deviam levar em sua carne o sinal. O pecado no homem é fácil de tratar.
Porém, quando a questão é de tomar um lugar na obra de Deus, o problema surge com a carne que quer agradar a Deus. É aqui que a cruz de Cristo vem em nosso auxílio. Debilita nossa autoconfiança de modo que, por exemplo, já não podemos falar tão dogmaticamente como fazíamos, porém nos dá uma maravilhosa confiança em Deus. Um sinal é uma peculiaridade. Olhamos, vemos o sinal e reconhecemos a pessoa. Pergunta: qual o sinal mais importante dos cristãos diante dos homens? É a honestidade, a sabedoria, é o amor ou a eloquência em palavra de Deus? Não. O sinal que distingue o povo de Deus é a sua falta de confiança em si mesmo. Lamentavelmente, isso é um sinal difícil de encontrar. Como crentes novos, sabemos tudo. A salvação, a plenitude do Espírito, a vontade de Deus. Estamos completamente seguros que conhecemos o plano de Deus para nós. Porém, onde está o temor e o tremor? E onde está a insegurança, que sabe que pode estar equivocada? E onde está aquele que se apoia, e se apoia, somente em Deus? Caramba. Foi pregado em 1940. Isso aí foi de bisturi mesmo, né? Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Aqui eu separei um texto de... Não vou ler nem o de João. Acho que vale a pena deixar só o outro texto de João 1:9. Mas antes, só para fechar com o comentário que você fez, vou ler o de 2 Crônicas, então, não vou pular, não. É muito comum em muitos trechos da Escritura, muitas pessoas pregarem utilizando as passagens de Gideão, apenas os 300 homens que lutaram contra ele, com ele contra todo aquele exército, Sansão matando 1000 homens com uma queixada de burro, né? E tantas outras vitórias como o do rei Asa. Mas há uma luta também que me chama a atenção, que diz assim: antes de findar o ano, subiu contra Joás. Joás era um rei do povo de Deus. O exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Até parece simples. Vieram os sírios, lutaram contra o povo de Deus e venceram o povo de Deus. O que me chama a atenção o versículo abaixo. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor Deus de seus pais. Então, não é só o povo de Deus que luta com pouco e vence batalha, não. O exército do inimigo também luta com pouco e também ganha batalha. Quando ganha batalha? Mesmo a gente totalmente preparado, o exército do inimigo com pouquinha gente. Quando a gente abandona essa confiança ali que foi luta. Porque o exército dele estava como? Muito mais numeroso. Muito mais numeroso, muito mais confiança. Não tinha como perder uma batalha. Joás não ia perder essa batalha. Experiente, pô. Era para detonar. Quantidade, mas a palavra diz que Deus diz que mesmo pouco, Deus falou assim, não, os sírios vão vencer. Mas que Deus é esse? O Deus de vitória. Que Deus é esse? É o Deus que ensina o seu povo, que corrige o seu povo, e sempre relembra o seu povo de que o Senhor é a força do seu povo. E o Senhor dá a força ao seu povo. E quando o povo se afasta dessa lição, então o próprio Senhor permite que venham os nossos inimigos e
ganha um pouco a batalha contra a gente. Não é porque o Senhor quer ver a gente derrotado de forma alguma. É porque na derrota nós nos lembramos que extraímos a força do lugar errado. E aí nos arrependemos e buscamos. Por isso é possível, sim, um homem como Davi derrubar um Golias e ser derrubado por uma Betseba. Aí eu te pergunto, quem é mais forte, Golias ou Betseba? Nenhum dos dois. O problema é de onde Davi extraiu a força primeira para lutar com Golias. E onde ele extraiu a segunda para lutar. Aí está a nossa questão, está o currículo que a gente faz da vida cristã. A gente deveria pegar tudo que Deus fez, assim, tudo que Deus fez na nossa vida, a gente deveria louvar o Senhor. Mas tudo que Deus usou a gente deveria pegar e dar shift dela para não ficar nem no HD. Porque não serve para nada, a não ser deixar a gente soberbo e vaidoso. O que ele fez na nossa vida, louvor, glória, a gente honra, louva o Senhor. O que ele usou a gente, o que ele fez através da gente, isso a gente tem que dar shift dela todo dia correndo. A gente tem que fazer questão de esquecer isso. Porque isso vai criando um currículo, e esse currículo vai criando uma confiança. E aí vai criando uma confiança, e aí chega uma hora que a gente está tirando a força do lugar errado. A gente não está chegando naquela mesma situação. Pô, caramba. Não é porque Deus usou 10 vezes, que não, Deus me usou 10 vezes, agora ele vai usar. Não. É mais sábio se a gente falar assim, poxa, 10 vezes Deus me usou. Isso não significa nada que ele vai me usar agora. Eu preciso depender da mesma forma. Porque ele vai decidir nesse momento se ele vai querer me usar ou não. Entende? Mas isso é uma coisa assim que... Aí está o precioso. Assim, não é difícil. Por isso que a única igreja que não recebeu repreensão, que foi a igreja de Filadélfia, o Senhor falou o que é para ela? O próprio Jesus Cristo. Eu sei que você é fraca, tem pouca força. Ué, mas é ela que tem uma porta aberta que ninguém pode fechar, irmão? É ela. Mas então cadê a força dessa igreja? Jesus falou assim que ela não tinha força, mas ela não negou o nome dele. E guardou o quê? A palavra. Por isso eu fui abrir uma porta para você, que ninguém vai poder fechar. Cara, é uma coisa muito doida. É lindo, é maravilhosamente lindo, maravilhosa, contraditoriamente humana, nossa, normal. Porque se fosse eu, parceiro, chegava lá, na carne, falava, Odisseia, igrejão, meu irmão, tá bombando. Só que tá, o outro chegava lá, pô, caramba, que obra, mano, violenta. Mas é aquela história que até Samuel aprendeu sendo profeta experiente. Deus virou para Samuel mesmo, e olha que Deus falava muito com Samuel, profeta do Senhor. Aquele dia Deus virou para ele e falou assim, pô, cara, eu não vejo como você vê. E quando você vê, porque eu estou te dizendo o que eu estou vendo. Não é você que está vendo. Aí que está a compreensão profética da coisa. Por que o profeta se acha? É muito natural o profeta se achar. Ele começa, Deus mostra, estou vendo aqui. Pô, o Roger não está vendo. O Roger Manel, estou vendo aqui tudo. Ó. O pai não está vendo nada. O irmão, né? Os irmãos vão esperar aí que eu vou chegar, vou falar, depois os irmãos vão entender o que eu estou entendendo. Aí você chega, por quê? A gente vai se achando por quê? Porque Deus vai mostrando, a gente está mostrando, porque Deus está mostrando. Só que eu não estou vendo nada, parceiro. Eu sou Pablo Segue Nu. Eu estou repetindo igual boneco. Só que em algum momento a gente esquece disso. Aí é o que Deus lembra. Falou para Elias, tu é profeta. Mas tu não sabe tudo, parceiro. Tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Você não está sozinho, para de falar besteira. Para de dar uma coitadinha. Para de dar uma assim, porque eu não te contei tudo. Então assim, quando o profeta entende que ele também é cego, é a maior glória. Quando o profeta entende que ele também é cego, ele não fala, caraca, tu é profeta, parceiro. Você não tem noção, parceiro. Eu sou cego igual você. Só que às vezes abre a visão e eu falo o que ele está vendo, parceiro. Não é o que eu estou vendo. É o que ele está vendo. Por isso, sem visão, o povo se corrompe. Mas a visão de Deus, não é do profeta. Do homem. Assim, parceiro, sou pobre, parceiro, não está entendendo. Agora, Deus abre a visão, a gente compartilha, 1, 2, 3, testifica, realmente foi do Espírito, edifica, a gente vai caminhar, parceiro. Mas a minha vista é igual a tua, meu. Ela está fechadinha. Se não vier do alto, não tem nada. Irmão, se a gente tivesse pelo menos um pouco dessa maturidade da compreensão,
80% das carnalidades, das meninices saíam e você vê um crescimento, assim, no povo, inimaginável. Inimaginável. E aí todas essas coisas, ia dar pelo menos uma limpada, todo mundo no sapato, todo mundo na certeza de que depende do Senhor, que não tem confiança própria, aguardando o Senhor. Você imagina o que Deus ia fazer com um povo desse fraco nas mãos dele. Só que olha a coerência, como foi falado, né? A gente tentando ser forte. E Deus buscando gente fraca. Por isso que Paulo falou assim, caraca, agora acho que eu entendi. Depois de tanto tempo é que acho que eu entendi, Timóteo. O pessoal, o Silas, acho que deu para entender agora. Quando eu sou fraco, então aí eu sou forte. Só que ele já tinha caminhado muito ali, irmão. Né? Então assim, aí a gente fecha... Esse texto, Rafael, dá para você repetir onde ele está, que eu não anotei? As Crônicas? Segunda Crônica? Segunda Crônicas... Eu entendi que era 9, mas eu estou Não. Agora esfriou. Porque eu parei aqui, né? Assim, parei esfriou. Tu tinha visto andando. Não, Não tava... Eu tô nem arrepiado. Segunda Não tá Crônicas... arrepiado. Agora... Ah, tá aqui. Segunda Crônicas 24, 23 e 24. 20, Então assim... 23, verso 24. Aí fecha, acho que o último texto só para compartilhar, para a gente não deixar de falar, que aí já começa 37. Na tua luz vemos a luz, me lembrei de João 1,9, né? Jesus, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, né? Então esse lance da luz, ele apenas me reflete assim, uma questão que eu acho que a gente pode pensar em casa e tudo, mas só para a gente pensar junto, que quando Deus criou o sol, já havia luz. Se você perguntar assim, de onde vinha a luz, ou que é a luz, eu não quero entrar nesses detalhes porque eu não tenho o mínimo entendimento. E nem sou aqueles estudiosos. Você não tem assim, mas é muito claro que Deus criou a luz. Viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Depois, Deus criou o sol. Isso está muito claro, quarto dia, né? Então, assim, é de se imaginar, então, que quando não se tenha sol, continue tendo luz. É normal, assim, de imaginar, né? Ainda que os judeus façam certas conjecturas, né? Mas, então, que luz é essa? Ou que luz que Zacarias menciona? Que os reis da terra no milênio andarão na sua luz, né? Então, assim, antes do pecado, a questão física, ela era aderente à questão espiritual. Por exemplo, Adão ouvia Deus e ouvia Eva também. O ouvido de Adão não era um ouvido apenas que ouvia uma voz física. Os olhos de Adão não eram apenas olhos que viam coisas assim, né? Ele andava com Deus, ele conversava com Deus. O que pra gente hoje é o máximo de ouvir a voz de Deus, Adão fazia toda a tarde. De forma muito natural. A gente fala assim, caraca, ouvir a voz de Deus, tive uma experiência giga. Conta até aquela experiência, né? Chorando e tudo. Se a gente pudesse falar com Adão, a gente chegava lá, pô, parceiro, toda a tarde. Toda a tarde eu chegava, Adão, tô aqui, Senhor. Toda a tarde. Porque como não havia o pecado, e aí a gente tem, quando a gente pensa nisso, a gente começa a ver o poder de destruição que o pecado teve. Que às vezes a gente não tem ideia, o pecado só me jogou aqui no poço. A gente não entende assim, o fundo do poço e por que então só o Filho de Deus poderia fazer essa obra. Então naquele momento acho que a principal coisa que o pecado fez foi a separação. A separação de tudo que é espiritual do físico. Agora o ouvido do homem não ouve mais a Deus, que é espírito. Agora os olhos do homem não veem mais a Deus. Agora tudo aquilo que estava junto do plano espiritual se abriu. E agora você só consegue enxergar por dom. Como Eliseu falou, abre os olhos dele, porque Eliseu estava vendo, tinha um dom, o menino não tinha. O olho normal não podia ver aquele exército não, irmão. Não podia, entendeu? Os planos se separaram. Olha o que a vida espiritual tem para nos dar, irmão. De novo, varão, a gente não precisa ser escravo de Adão. A gente não precisa ver o que Adão está vendo, irmão. Por isso Paulo ficou cego
para depois enxergar. Por isso aquilo é uma figura. Na verdade, Deus fechou os olhos de Adão, porque a palavra diz que quando ele comeu, então os seus olhos se abriram. Que olhos de Adão abriram? Ele já não estava com o olho aberto? Uma outra visão, uma outra forma de ver, de interpretar, de receber as imagens. O que Deus fez em Paulo? Fecha os olhos, cegando, e depois abre os olhos de Paulo. Aí Paulo diz o quê? Que ele viu coisas que não tem palavras para contar. Só que os nossos olhos também foram abertos. E Deus está colocando o colírio todo dia nos nossos olhos. E isso é uma grande dádiva da vida espiritual. Os nossos ouvidos, irmão, não precisam escutar somente as coisas dessa terra. E os nossos olhos não precisam ver somente as coisas dessa terra. E as nossas mãos não precisam tocar somente nas coisas dessa terra. Foi nos dado algo muito maior do que a gente imagina. Foi nos dado naquela cruz uma herança muito maior do que qualquer religião promete pra gente. Foi dado algo inimaginável, que os olhos de nenhum homem conseguiu enxergar, e não chegou ao ouvido de ninguém, e nem penetrou no coração de ninguém, irmão. Mas que Deus, pelo Espírito, permite que a gente prove essas coisas. Paulo entendeu isso. Então existe uma sublimidade do céu que nós estamos abrindo mão. Voltamos lá no início, por causa do espírito da ganância que está batendo na porta do nosso coração, irmãos. E às vezes, por causa da mesquinharia e da ganância, nós estamos deixando de desfrutar coisas maravilhosas demais. Porque existe muito de Adão em mim. Essa é a minha luta todo dia. É querer ver, é querer tocar e é querer ouvir. Só que todos os nossos sentidos foram tocados, irmãos. Nós podemos ouvir a Deus agora. Nós podemos ver Deus trabalhando e agindo. Ver Deus, não a pessoa de Deus que eu estou falando, mas ver o Senhor no nosso dia a dia. E nós podemos nos mover dessa forma, se nós não nos conformarmos com esse século, mas se nós formos transformados pela renovação do nosso entendimento, e nós vamos conhecer, não a nossa, irmãos, mas a boa, perfeita e agradável vontade dele. E é isso que o Espírito Santo, irmão, vai abrir o braço pro leão, irmão. É isso, mas até lá tem um caminhar. Por isso que é uma loucura. O cara vai olhar, você vai estar batendo palma para o maluco dançar. Ele vai falar assim, pô, não é possível. Como é que o cara ainda aqui não haja fruta ainda aqui? Manda internar no hospício, parceiro. Eu vou pro Egito buscar ajuda. Que de lá vinha a minha força, o que os malucos estavam falando. E tinha um cara, meu irmão, vendo o exército mais cruel da terra vindo na direção dele. Pô, ainda que não tenha nada do Senhor, eu me alegrarei. Por quê? Porque ele estava vendo alguma coisa que outras pessoas não estavam vendo. Ele estava escutando coisas que outros não estavam escutando. Então, é nesse patamar que o Espírito de Deus está empurrando a igreja. Agora, para ele levar a igreja para esse patamar, irmão, vai haver muitos conflitos, muito sofrimento, muita questão, mas que, como servos de Deus, a gente precisa entender que é o caminho. Quando a gente orar, a gente não deve ficar desesperado. A gente deve falar assim, meu Deus, está tudo caindo, Deus. Não. O Senhor está sentado no alto e sublime trono. E todos controlando tudo, e assim o que está no céu, na terra, embaixo da terra, todas as coisas dão glória, louvor e honra a Ele. Ele está lá no controle. Não está caindo nada que Deus não queira que caia. Deus está empurrando o seu povo, preparando ele para a sua volta. Para entender isso. É muita experiência. Mas aí começa como? 2 ou 3 compartilhando, e muitos irmãos em outros lugares também, hoje, amanhã e ontem, compartilhando a verdade. Deixando que a verdade venha como uma fonte de manancial, como Davi falou. Uma fonte de manancial que brota, como Deus fazia de uma rocha brotar água e saciava a sede. Deus fez isso de um homem, João Batista. Fez dele vir um manancial de água para saciar a sede do povo que estava preso no farisaísmo, numa vida de religião. Então, Deus faz isso. Qual é a nossa intercessão? Que Deus abra muitas fontes sobre a terra, através do coração de muitos homens, para que essa verdade flua, para que o evangelho do reino seja pregado, para que o caminho do Senhor seja preparado para a sua volta. É a nossa intercessão, porque nós não podemos fazer. Podemos pedir para que Ele faça. Amém, irmãos? Aí a gente fecha o 36. Então eu quero algum irmão? até deixar para os irmãos, eu assisti rapidamente
intervalo hoje pela tarde, passando no filme, que enquanto falávamos, né, meditávamos sobre a questão da ganância, sobre esse impostor que há no nosso homem interior, que parece resoluto, mas na verdade totalmente em cima do muro. Dois irmãos estavam conversando e eles não se viam há algum tempo. E um trabalhava numa cozinha, o outro trabalhava numa outra outro tipo de trabalho. E eles não se viam há algum tempo. Aí quando eles chegaram na cozinha, o irmão que foi visitar, tinha uma placa bem grande no meio da cozinha, escrito assim: cuidado com o cão. Ele falou assim: pô, fulano, tá criando cachorro dentro da cozinha? Tu nunca gostou de cachorro? Como você diz cuidado com o cão? Aí ele virou pro irmão: irmão, eu odeio cachorro, não gosto de cachorro, isso não mudou. Mas todo dia isso aí é pra mim ver o cão que existe dentro de mim. O cão que quer pegar as pessoas inocentes. O cão que quer maltratar o indefeso. O cão que quer arruinar o fraco. Isso é para que, de alguma forma, gere humildade no meu coração. Cuidado Muito com engraçado, o cão. muito legal. Cuidado com o cão. E, de fato, somente a luz tem o poder de dissipar as trevas. Possamos rogar ao Senhor para que sejam dissipadas as trevas do nosso coração. Tanta confusão, tanta agonia. Não há como não fazer menção do texto: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Precisamos sim desta singeleza e revestir-nos, como foi lido, desta realidade de vida que não está baseada em respostas e em moveres, mas de saber: eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Como a noiva dizia para o seu noivo: eu sou do meu amado, e o meu amado é para mim. Senhor, o nosso coração se derrama na Tua presença, Senhor.